Quem são os anjos? Vamos às Escrituras. Ao estudarmos o Antigo Testamento, por exemplo, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Os anjos intercedem nas vidas dos anciãos Abraão e Jacó, como mostra o livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto. Êxodo 14:19 diz: Então, o anjo de Deus, que tinha ido adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles. A coluna de nuvem também moveu-se de diante deles e ficou atrás deles. No total, a palavra anjos ou a anjo aparece no livro da lei, os escritos de Moisés, 32 vezes. Os anjos de Deus nos são apresentados nas Escrituras como a hoste do céu. Os anjos são seres reais, não são figuras míticas ou opiniões. Eles são personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco é oculto, o mundo angelical também é oculto. Os anjos nos cercam, seu impacto dinâmico é inegável. Embora você não os veja, não há nada que os anjos de Deus não observem. Talvez não possamos tocá-los ainda, mas os anjos tocam as pessoas. Você não pode lidar com eles ainda, eles podem destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir à frente de Moisés ao Egito, e ele sozinho devastou uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus. Essa característica invencível indica o ponto de diferença entre demônios e anjos. Somente a hoste do céu se destaca em força. O Salmo 103:20 diz: Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, que excedeis em força, que fazeis a sua palavra, ouvindo a voz da sua palavra. Houve uma vez uma guerra no céu. A hoste do céu, liderada pelo anjo Miguel, lutou contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não pôde ter sucesso, e não havia mais lugar ou espaço para ele no céu. Apocalipse 12:7-9 nos diz: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou, e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, e com ele foram precipitados os seus anjos. Em qualquer conflito, os anjos sempre triunfam, expulsando completamente a oposição. No mundo, percebemos que os anjos nunca foram conhecidos por falhar. Não há nada que possa surgir contra você que se compare à força que eles formam. Eles são os guarda-costas mais benéficos dos redimidos. Além de se destacarem na força física, os anjos também brilham na inteligência. A viúva de Tecoa e a sabedoria do rei Davi se assemelham à dos anjos. Mas meu Senhor é sábio de acordo com a sabedoria do anjo de Deus para conhecer tudo o que está na terra. Parte 2. As categorias dos anjos. Nesta parte, discutimos seus nomes e patentes. Os anjos têm diferentes patentes. Nosso Senhor até usou um termo militar em relação aos anjos. No momento em que Jesus estava prestes a ser levado no jardim, Pedro pegou uma espada e tentou proteger Jesus, aquele a quem ele tinha vindo amar. Jesus disse em Mateus 26:53: Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e ele me daria agora mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana relacionada a cerca de 6.000 soldados. Em um sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos é o que poderíamos chamar de anjos regulares. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, são esses anjos não identificados de outra forma que estão sendo referidos. Falar de anjos comuns parece ser uma contradição em termos. No entanto, como poderiam esses seres extraordinários ser considerados algo rotineiro? No entanto, em certo sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos que a Bíblia menciona. Querubins.
Os querubins são os primeiros da ordem angelical a aparecer nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva. Gênesis 3 nos conta os eventos no Jardim do Éden. Seria possível para Adão e Eva estenderem as mãos e também pegarem da árvore da vida, comendo e vivendo para sempre após violar o comando de Deus para não participar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, Adão e Eva tiveram que ser expulsos do paraíso terrestre. O Senhor Deus o banir do jardim foi descrito, assim como o propiciatório e a arca da aliança, onde Deus garantia encontrar-se e comungar com Moisés. O que Deus desejava colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens dos querubins em ouro. Veja a descrição interessante que Deus deu a Moisés em Êxodo 25.18-20. E faze 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim de um lado e o segundo querubim do outro. Faça os querubins de uma só peça com a tampa nas 2 extremidades. Os querubins devem ter asas estendidas para cima, sombreando a tampa. Com eles, os querubins devem se encarar, olhando para a tampa. Serafim, um grupo diferente de anjos reconhecidos especificamente, são os serafins. Os serafins, na língua hebraica, significam seres ardentes. O capítulo 6 de Isaías nos fala sobre os serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão nestas palavras: Eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e elevado, e seu séquito enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 ele cobria o rosto e com 2 cobria os pés, e com 2 ele voava. A Isaías 6.1-2. O que os serafins estavam fazendo? Isaías 6.3 diz: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías percebeu imediatamente que não tinha o direito de estar na santa presença de Deus, e ele reconheceu isso. Isaías 6.5-7. Na versão King James, um terceiro grupo particular de anjos é chamado de 4 bestas. No entanto, outra tradução seria os 4 seres viventes. Assim como os serafins, eles têm 6 asas. E os 4 seres viventes, cada um deles tendo 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Em Apocalipse 4.7-8. Em Apocalipse 5.7-19, os seres viventes são representados em uma atitude de adoração e louvor. Embora em Apocalipse 15, os seres viventes participem do derramamento da ira de Deus sobre as pessoas não arrependidas. Miguel, outra patente angelical, é um arcanjo. A posição é ocupada por apenas um anjo no registro bíblico. A palavra arcanjo significa chefe, então este anjo é o mais proeminente de todos os anjos santos. O nome do arcanjo é Miguel. O significado de Miguel é a quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, está ouvindo uma pergunta: quem é como Deus? Muitas vezes nas Escrituras, como veremos, homens que receberam visitas angelicais queriam adorar a criação em vez do Criador. Então, como é maravilhoso e grandioso que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convide a dirigir nossa atenção ao Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Daniel estava orando, e Deus havia enviado uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Daniel 10.13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, pois eu ficará ali com os reis da Pérsia. Portanto, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Sempre que o vemos, é em conjunto com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de lutador, Miguel tem um dever especial para com Israel. Em Daniel 10.21 e 12.1, ele é chamado de príncipe dessa nação.
Ao lermos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Essa pequena nação travou 4 guerras com seus vizinhos desde que obteve a independência em 1948. No livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Miguel é o herói principal de Deus. Gabriel, outro anjo cujo nome é claramente dado nas Escrituras além de Lúcifer, é Gabriel. Gabriel significa poderoso de Deus. Gabriel está à altura de seu nome, pois ele faz coisas realmente poderosas. Gabriel serve a Deus mais como mensageiro. Em várias instâncias no livro de Daniel, Gabriel aparece para dar revelações importantes sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma das visões de Daniel, o profeta se perguntou sobre seu significado. Então, de repente, estava diante de mim como a aparência de um homem, a Daniel 8 na presença de Deus, fui enviado para falar contigo e te contar estas boas novas. Essas boas novas diziam respeito ao nascimento iminente de João Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré. Lucas 1:27 diz: Há uma virgem desposada com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Que grande mensagem Gabriel tinha para dar a essa jovem senhora! Lucas 1:31 e 32 dizem: Conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Gabriel, portanto, é aquele que levou a mensagem de Deus sobre o vindouro reino e o rei. Deus confiou a esse anjo em particular uma confiança e responsabilidade enormes. Descobrimos o nome original do anjo Satanás em Isaías 14:12. Essa passagem não apenas o nomeia, mas também nos diz algo essencial sobre ele. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Foste atirado à terra, tu que derrubavas as nações. Por causa de seu próprio orgulho e autopromoção, ele perdeu seu elevado lugar no céu. Lúcifer desceu da graça divina do Pai. Então, onde ele opera no momento? Ele está bem aqui na Terra. Em 2 momentos diferentes, Nosso Senhor descreve Lúcifer como o príncipe deste mundo. João 12:31 diz: Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. Esta terra em que vivemos está sob sua autoridade. Enquanto os anjos Gabriel e Miguel têm apenas um único nome, até onde sabemos, Lúcifer tem muitos que indicam aspectos de seu caráter maligno. Muitas pessoas estão familiarizadas com outros 2 de seus nomes: o diabo e Satanás. Jesus também o chamou de o maligno. João 17:15 diz: Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. O livro do Apocalipse lhe atribui vários nomes, incluindo o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Santos e vigias. Há várias categorias menores de anjos mencionadas na Bíblia, como os santos e os vigias. O rei babilônico Nabucodonosor declarou em Daniel 4:13: Eu, estando na minha cama, tive uma visão na minha mente, eis que um vigia, um santo, descia dos céus. Daniel 4:17 diz: Este assunto é por decreto dos vigias e pela palavra dos santos, para que os viventes saibam que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem quer, e constitui sobre ele o mais vil dos homens. Daniel 4:23 diz: E tu, ó rei, viste um vigia, um santo, descendo dos céus e dizendo: Corta a árvore e destrói-a, mas deixa o toco com as raízes na terra, com uma cinta de ferro e bronze ao redor, e com a erva do campo. Deixe-o ser encharcado com o orvalho do céu e pastar com os animais do campo até que 7 tempos passem.